Olá, povo. Bom dia. Você tá bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo aqui, mas eu queria falar um assunto que eu venho remoendo na mente faz tempo. Porque assim, o que mais desanimou o próprio Jesus, sabe? Era uma questão de, como que eu posso falar, da falta de persistência do ser humano, né? Persistência do ser humano. Isso aí o Paulo passou por isso, o João passou por isso e Paulo passou muito, tanto que ele bateu muito nessa palavra sobre se moldar, né? Se moldar. Isso é uma palavra que eu tenho que bater muito em cima de vocês, porque é necessário. Eu recebo muita gente para conversar e as pessoas que eu recebo, eu percebo que a memória é muito pequena, porque elas só buscam a Deus quando as coisas azedaram, certo? Por que as coisas azedam? Porque Deus te ama. Se você fosse uma pessoa que Deus não se importasse, você estaria próspero, milionário, com tudo certo, maravilhoso, e não teria problema nenhum. Porque o diabo nunca ia te tirar nada. Mas quando você é um querido de Deus e você está, entenda, saindo do que deveria, entendeu ou não? Quando você não está de acordo com o que você programou lá atrás, no dia da tua entrega. Então quando você estava lá no tempo da tua entrega, você vislumbrou uma salvação, um jeito de andar com Deus, renegou um monte de coisa. Você desistiu de um monte de coisa, você viu de onde você estava saindo, você estava vendo a lama, você estava vendo as consequências e outras coisas assim. E aí você fez um acordo com Deus. E aí, como que Deus cumpre o acordo dele? Porque Ele nos ama tanto, Ele nos faz lembrar do nosso acordo, porque quando algo está errado é que nós saímos um pouco do rumo. O que é sair do rumo? Fé. Fé é acertar o alvo, certo? Fé é acertar o alvo. Quando você está saindo, a tua fé está vacilando, você não está dependendo mais de Deus, não está obedecendo, Deus fala assim, eu vou te lembrar do alvo. Então ele põe aqui. Então o crente sofre porque quer? Sim. Sofre porque quer, porque ele esquece. Não é que ele esquece, ele lembra, mas acontece que a natureza humana, ela faz você retornar ao que você era sempre. Os teus gostos, o mundo. Você faz parte do mundo, você foi tirado do mundo. Lembra que eu já falei várias vezes sobre resiliência humana, e a turma joga isso ao contrário, como se o cara fosse sempre bom e ele tende a cair. Não, é o contrário, o homem é ruim e ele tende a acertar, só que a resiliência humana traz ele de volta para o pecado, tá? Entenderam isso ou não? Não é o contrário que a turma prega aí. A resiliência humana é complicado, não é aquela vontade de vencer e só se lascar, não. A resiliência humana também, ela tende a levar o homem à queda. E olha só que texto interessante que está aqui em Ezequiel 37, de 1 a 14. Lembra disso aqui, ó. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, que os ossos estavam muito secos. Em uma tradução está sequíssimos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano, Senhor, só tu sabes, ó a dependência dele de Deus. Então ele me disse, profetiza sobre esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida.
porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu profetizei conforme a ordem recebida, falou Ezequiel. Tá, escreveu aqui. Enquanto profetizava, houve um barulho de som, de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. E a seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles. E eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Escuta isso. Esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Você entendeu isso? Não? Não? Vou imaginar. Você, quando você se converte, se entrega, o teu espírito está ligado a Israel. Quando foi falado isso? Pois Israel já tinha saído do Egito, já era povo santo, já tinha tido bezerro de ouro, já morreu tantos, já aconteceu um monte de coisa, eles tinham prova, eles eram povo de Deus, e porque estavam secos ossos? Por quê? Porque abandonavam a Deus. Como você está? Você pode ser só ossos, carne e tendões andando para lá e para cá, ou quer o Espírito de Deus sobre vocês? Então, como que o Espírito de Deus, como nós já aprendemos, pode habitar em você hoje? Hoje, se você não tiver vontade total disso. O mundo é maravilhoso, cheio de convites, e o homem é tendencioso. Pessoas querendo só trabalhar, pessoas querendo só se divertir, pessoas querendo só o que é de interesse, pessoas que tentam se alimentar de tudo que vê, pessoas sem espírito, tá? Pessoas sem espírito. Então eu queria que você lesse uma palavra comigo aqui, que é o meu texto-chave da minha vida. Está aqui em Romanos 12, verso 2. Abriu aí? Eu acho que é melhor você ler. Tudo bem, mas eu acho bom que você leia. Leia na tua Bíblia e risca, grifa, para você não esquecer. Olha só: não se amoldem ao padrão deste mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Não se amoldem ao padrão desse mundo. Se as coisas estão ficando próximas do mundo, tem molde do mundo acontecendo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da sua mente. O que é isso? Cristo, tem que pensar como Cristo. Eu tomei a ceia domingo e eu tenho que pensar como Cristo. É isso? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto você não se amoldar de acordo com Deus e não com o mundo, você não vai saber qual que é a boa e a perfeita vontade de Deus. Você não vai poder saber de nada, não vai poder desfrutar o que Deus tem para você se o teu molde estiver ligado ao mundo. Eu vejo que essa pandemia criou problemas, porque o povo, queira ou não, ele começou a ver muita coisa, e muita coisa o coração dele voltou a ser mundano. E o gosto agora está mundano. E agora? E ora?
Né? Eu não vou ler Gálatas 5, 19 até o 26, que é importante, né? Lá no final ele fala assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas o que fala primeiro aqui, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. O que você está fazendo? Gostando da carne. Então, está na hora de um chacoalhar, assim, falou, peraí, a minha vida, o meu espírito está se desvaindo, está se esvaziando. Eu preciso crescer. Povo, complicado. Analise, por isso que eu mandei domingo a turma analisar. Como é que tá? Né? 1 João 1,9. Esse verso também nunca me sai da cabeça. Ele fala assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que tal você confessar o seu pecado a Deus hoje e voltar a ser obra do Espírito Santo? Amém? Eu espero que você fique muito próximo de Deus, porque está chegando o final. Eu espero que você queira, como que eu posso falar? Queira tudo com Deus, tudo. Porque os dias vão ser maus. Os que conhecem a Cristo já estão sentindo, já estão se aproximando, estão se unindo. Aquele que rompeu com o mundo, ele está se unindo. Tá? Tá na hora. Você podia ler uma coisa que vai te mudar a vida, em 2 Timóteo 2,15. Olha o que fala essa palavra, que maravilha. Procure apresentar-se a Deus aprovado. E você tem que se aprovar, filho. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, ao Pai, e de maneira corretamente, e que maneja corretamente a palavra de Deus. Então, eu quero que você seja irrepreensível. Vamos ser irrepreensível, né? Em Gálatas 2,20 fala assim: fui crucificado com Cristo. Você tem que ser também. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. É verdade? Ah, está passando perrengue. Está faltando isso. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou a mim. É isso que você quer? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. Você pode falar isso? Ou qual o teu pensamento paralelo que entrou? Eu não acho que tem que ser assim. Eu espero te ver lá em cima. Depende de você. Só depende de você. Se você for uma pessoa que vai entender isso e vai ficar firme para manter o teu espírito ligado a Deus, se você exercitar isso, tudo bem. Se não, filho, não pode ser você vivendo, mas Cristo vivendo em você. Não volta para ser do mundo, você vai sofrer, porque Cristo vai querer te trazer de volta para o reino. Ou desiste de Cristo, aí você vai estar tranquilo, vai se afundar na lama, gostando das bolotas dos porcos e coisas assim. Você não tem um pai para lembrar, então aquilo é uma vida normal. Você não tem nada para lembrar, porque você nunca viveu Cristo, você não sabe o que é bom, tem medo. Correndo, povo, o dia está chegando, o dia do juízo está chegando. Vamos se moldar. Não volta a ser, não volta a ter o pensamento te dominar. Eu vi muita gente com a mente totalmente acabada, se dizendo sábio,
tornaram-se loucos. Já leu Romanos 1? Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Tá? Vamos ficar no velho evangelho nosso, tá bom? Deus abençoe e te guarde, sobre ti resplandeça o rosto do Senhor. Não se conforme em ser parecido com o mundo. Forme uma sociedade paralela junto comigo, por favor. Deus te abençoe.